passar a palavra à doutora Cristiane Iwakura, que é a nossa coordenadora da Escola da AGU aqui no Rio de Janeiro, e que vai dar umas palavras iniciais nesse nosso evento. Obrigada, Ronaldo. Boa tarde a todos. Desculpem a minha voz, não estou muito legal, né? Mas eu gostaria de, em nome da Escola da AGU, dar as boas-vindas a todos vocês neste evento. De início, já gostaria de parabenizar o Dr. Gilson Bonfim, que está aqui presente, que é o coordenador deste evento, que teve uma preocupação muito grande, né, de trazer um assunto tão importante na atualidade, com grandes especialistas no assunto. Realmente aqui nós temos um grande time de tributaristas, de especialistas que vão trazer grandes informações acerca desse tema. Eu, desde já, gostaria de agradecer a todos pela presença, ao Dr. Leonardo Alvim, que está aqui do meu lado, que veio lá de Minas Gerais, muito obrigado. Agradecer também, lá na outra ponta, né, o professor Dr. Gustavo da Gama, procurador do município do Rio de Janeiro, professor também da UERJ, muito obrigado pela sua presença. Também, ali ao lado, o nosso professor, nosso querido professor, diretor da UERJ e também advogado, especialista em direito tributário, professor Ricardo Lodge, meu muito obrigado. Em breve, né, também reitor da UERJ, né? E agradecer muito pela presença de todos, o colega Ronaldo Campos também, procurador da Fazenda, aqui também representando a instituição. E também agradecer, né, a todos da Procuradoria da Fazenda que estão aqui presentes por essa parceria com a Escola da AGU. Nós estamos com as portas abertas para todos vocês. Estou muito feliz de ver a Procuradoria da Fazenda cada vez mais próxima da escola, com seus eventos de qualidade e temas tão atuais e tão relevantes para todos. Então, gostaria então de finalizar aqui, não tenho nada a acrescentar em termos de reforma tributária, gostaria até muito de assistir esse tema e então passar novamente a palavra ao presidente de mesa, Dr. Ronaldo Campos. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Cristiane. Então, eu já passo a palavra ao nosso colega Leonardo Alvim, que é mestre em Direito pela PUC de Minas Gerais, não é isso? Colega procurador da Fazenda Nacional, que poderá fazer uso da palavra, eu creio, por 40 minutos, 30 a 40 minutos, para que a gente possa seguir o nosso evento a partir daí. Com a palavra, professor. Boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação sempre estar aqui. Esse ano é a segunda vez que eu venho no Rio. Eu estive em fevereiro no evento aqui no BIMEC, a convite do professor Sérgio André, que está compondo a segunda mesa. Então, primeiro agradeço a todos que estão aqui compartilhando a mesa comigo, doutor Ronaldo Campos, doutora Cristiane, pela parceria da Escola da AGU, doutor Ricardo Lodge, que a gente teve também esse ano em Belo Horizonte, doutor Gustavo da Gama. Muito obrigado a todos e a todos os presentes que aqui estão. O tema reforma tributária é um tema muito apaixonante. Então, quando eu aqui, desculpa, uma omissão imperdoável, Dr. Gilson Bonfim, obrigado pelo convite, pelos eventos que tem feito aqui. Falar sobre reforma tributária é um tema por si só complicado e por si só difícil da gente trazer mais complexidades ou mais provocações, porque o tempo inteiro tem alguém querendo se imiscuir, alguém falar, alguém ser diferente, e não param de ter eventos sobre reforma tributária. Então, na hora de vir para cá, você tem que pensar o seguinte: olha, de que maneira eu poderia falar sobre reforma tributária, de maneira de trazer algo diferente daquilo que vem sendo falado, porque o tempo inteiro tem tido eventos sobre reforma tributária. E para isso, dando meu primeiro ponto de vista, eu começaria mencionando o que para mim não é problema das principais propostas de reforma tributária que estão na mesa, que são a PEC 110, especialmente a substitutiva, e a PEC 45, na versão que foi apresentada na Câmara. O que para mim elas não trazem de problema? Primeiro, elas não trazem, a meu ver, nenhuma das duas, nem a PEC 45, a questão de pacto federativo. Acho eu que qualquer uma das duas, a PEC 110 mais ainda porque ela é dual, então ela tem uma proposta que divide o IBS, que é federal, e o IBS, que é estadual e municipal, mas nenhuma das duas tem problema de pacto federativo a ponto de que, se vier a ser aprovado, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal vai declarar inconstitucionalidade nenhuma das duas.
acho sinceramente que não tem a menor possibilidade de se conseguir um consenso político em torno de qualquer uma das duas, alguma das duas venha a ser declarada inconstitucional, desde que todos os entes públicos participem. Porque, de uma certa forma, as duas têm o mesmo questionamento. No caso da PEC 45, os 3 integram o comitê gestor. Mas há propostas, como a do Concefaz, que tiram a União da administração do comitê gestor. Isso é um problema. Se os 3 estiverem lá, não vejo problema. A PEC 110 traz 2 IBS. Tem um IBS exclusivamente federal e você tem um IBS que é estadual e municipal. E só o Estado administra esse comitê gestor, o que também pode ser um problema. Tirando essas questões, é difícil a gente enxergar uma questão federativa. Um ponto importante a ser resolvido, que ainda não foi resolvido, nem por uma proposta, nem por outra proposta, é a questão de que quase 90% dos municípios brasileiros vivem de repartição de receita e não tem uma estrutura tributária de fiscalização de representação judicial. Isso é um problema. Mas é um problema, a meu ver, que pode ser solucionado, por exemplo, se estipulando critérios ou mensurações de arrecadação e fiscalização, tal qual a gente faz com o ITR. Lembre-se que pela Lei 11.250 de 2005, que foi a regulamentação da PEC número 42 de 2003, a gente lembra que a gente transferiu a fiscalização do ITR para os municípios, eles arrecadam 100% desde que eles próprios fiscalizem e eles vão ter toda a representação judicial, desde que efetivamente eles façam isso e não transformem o ITR num fator de guerra fiscal. Então acho que é possível compor e acho difícil que exista qualquer questionamento de inconstitucionalidade sobre o pacto federativo. Lá de Minas, um grande colega muito atuante em termos de estados, é o Onofre, que era advogado-geral do Estado, e ele próprio é favorável e acha que não tem nenhum problema e acredita que a questão de autonomia de federalismo se resolve tendo dinheiro em caixa. Então, pela ampliação de base que essas propostas oferecem, acho que não teria nenhum problema de pacto federativo. Outro problema que vem sendo mencionado é a questão do período de transição. Eu estive algumas vezes em São Paulo com os colegas do Centro de Cidadania Fiscal, Eurico, Vanessa, e esse ponto de transição que vem sendo recorrentemente mencionado como um ponto para dizer, olha, tem que abandonar a PEC 45 porque o prazo de transição dela é de 50 anos, não é bem verdade. Por quê? Primeiro que o prazo de transição para a substituição dos tributos proposta é de 10 anos. Segundo que o prazo de 50 anos é para que efetivamente toda a tributação seja no estado de destino. Isso aí, ou no município de destino, isso sim vai ser o período de 50 anos. Mas é um ponto que, muito sinceramente, quando a gente ouve a turma que elaborou a PEC 45, não é um ponto que eles têm menor apego para isso. Ou seja, esse não é um ponto que eles estariam dispostos a serem flexíveis, eu acho que desnaturaria a PEC 45. Então, o prazo de 50 anos, lembre-se, o pacto de 50 anos não é um prazo para viabilizar a integração da PEC, é um prazo para a tributação do destino integralmente se dar o recolhimento ou a arrecadação ir para o destino e que eles não têm o menor apego à questão política, se quiser que seja em 10, em 5, não é isso que inviabiliza a PEC no ponto dele. Então, pacto federativo e período de transição não é, a meu ver, não são problemas para isso. Outra coisa que eu ouço dos estados é que eles dizem que a União, pelo menos muitos representantes dos estados, ouço dizendo que a União invadiu a base consumo, que tradicionalmente é a base dos estados e dos municípios. Ou seja, ICMS e ISS eram base deles, e a partir do momento que a União descobriu que poderia instituir contribuições, e essas contribuições abrangiam, desde antes faturamento e depois receita, e que receita envolve venda de mercadorias, igual do ICMS, ou prestação de serviço igual do ISS, a gente exponencialmente começou a invadir esse tipo de base. Também não vejo como problema. Em primeiro lugar, efetivamente, embora sejam diferentes, os conceitos são o mesmo. Eu poderia mensurar essa base por operação ou por período de tempo. Quando eu faço assim, é o produto de um mês inteiro, isso acaba agora, por exemplo, quando a União está de novo dizendo que vai encaminhar um projeto que unifica o PIS e a COFINS e vai ser por operação. Na hora que você faz uma operação, você não consegue distinguir nenhum tipo de diferença entre o PIS e a COFINS ou qualquer situação de ICMS. Mas por que eu acho que isso não é problema? Porque eu não conheço, e os colegas podem me desautorizar, nenhuma pesquisa que diga que o fato da gente ter uma sobreposição, um sobreamento de bases tributárias de dois entes, tenha em algum medida prejudicado a base que o outro ente tradicionalmente tributava. Ou seja, o percentual de arrecadação pelos estados está estável há décadas, independentemente desse suposto avanço que a União teria feito nas bases tributáveis dele. Então, dizer que a União agora está tendo uma base IBS, que seria a base dele, estaria invadindo, a meu ver também não justifica. Em termos de PEC, você precisa de ter ofensa
a pacto federativo, direitos individuais fundamentais, acho muito pouco provável, acho que essa discussão também é mais política do que um tipo de discussão que seja jurídica. Aliás, poderíamos mencionar que hoje em dia, todos sabem, o ICMS, praticamente boa parte das empresas, está sob o percentual sobre receita. A gente poderia dizer, então, que os estados invadiram a base receita, que é a base da União. Não acho que seja um argumento também que venha a se sustentar. Há um argumento também, algumas pessoas dizendo que que esse ICMS seria um tributo que chega atrasado. E dizem que seria um tributo que chega atrasado por conta da tributação dessas novas tecnologias. Alguns apontamentos têm que ser feitos com relação a essa afirmação. A primeira delas é dizer que a discussão que existe lá fora, na Europa, com relação à tributação de novas tecnologias, é uma discussão de imposto de renda. Não é uma discussão sobre tributo sobre consumo. Lá é de imposto de renda. E essa discussão que lá está se travando em imposto de renda, eles estão agora, com autorização do G20, jogando para a tributação sobre consumo, simplesmente pelo fato de que a Europa, através do OCDE, não dão o braço a torcer e fazem a tributação pelo critério fonte e querem continuar tributando pelo critério residência. Vocês todos sabem que o modelo OCDE tributa pelo critério residência, porque para eles é mais conveniente, porque a sede das empresas está lá, e nós aqui temos a fonte de produção, e nós aqui nos nossos tratados internacionais, a gente pega e tributa sobre o critério fonte e em caso de royalties. Eles, como não querem fazer esse tipo de discussão, eles têm dificuldade de fazer tributação desse tipo de coisa, porque aqui no Brasil a gente não tem. Essas empresas todas como Netflix, etc., todas têm estabelecimento permanente aqui, pagam altas tarifas de PIS, pagam COFINS, pagam ISS e pagam royalties de remessa que estão sendo encaminhados para lá. Então, acho que a discussão não é lá está sendo por conta da falta de tributação de imposto de renda, que aqui não existe, e porque eles não querem alterar o modelo OCDE, e com relação eles estarem caminhando no IBS, também não acho que seja um atraso dessa questão do IBS. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que eu acho que deva ser mudado, mas esses são os pontos que eu acho que não devem ser alterados nessa proposta. Um outro ponto que a gente tem que entender sobre essas duas propostas é que são propostas que elas não vendem, pelo menos principalmente a PEC 45, diferentemente da PEC 110, não vende a ideia de que ela está... Mas não deveria, estão fazendo isso, eu acho que é errado, mas acho que não estão fazendo. A ideia de que estão promovendo justiça fiscal. São duas propostas que a pauta é exclusivamente simplificação. Então a gente tem duas posturas. Existe a postura dos colegas que falam, olha, se eu perder esse momento de fazer reforma tributária e não fazer reforma daquilo que é importante, que é promover a justiça fiscal, que nem se faça, que nem se faça qualquer tipo de reforma. O Sérgio André, por exemplo, eu acho que tenho certeza que ele vai achar isso. Se não for para avançar nesse tipo de justiça fiscal, que não se faça reforma. Uma outra proposta, olha, o cenário político é difícil, a gente não tem base política, e antes caminhar para a simplificação do que não fazer nada. Essas propostas que estão no Congresso, a proposta exclusivamente é de simplificação, não dá para você ficar procurando algum tipo de justiça fiscal e propostas que não são para esse tipo de coisa. Agora avançando para os problemas. Então esses primeiros, eu diria o seguinte, o que você não enxerga como sendo problema dessas duas propostas? Para mim não são problemas, acho que não conduziriam para os problemas em termos de constitucionalidade. O que para mim são problemas? O principal problema a respeito dessas propostas, para mim, é a proposta de base. Por quê? Porque a base de ambas, tanto da PEC 110 quanto da PEC 45, ainda trabalha naquela história de conceitos. E aqui é mais confortável para eu dizer isso aqui, porque isso aqui é uma escola de Ricardo Torres. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. É mais difícil quando eu estive no IBDT, em São Paulo, em dezembro, e aí a gente vai falar da discussão de conceitos e de tipos. E essa discussão é a discussão que atrapalha para mim, principalmente a discussão das duas propostas que eu acho que tem que ser alterada. Por quê? Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, estudando, você sabe aquele momento em que o Neo da Matrix, ele começa a olhar a pessoa, mas ele começa a ver o programa de computador descendo ao invés de ver as pessoas? Eu descobri que esse programa de computador no direito é quando você descobre que tudo que está por trás, qualquer tipo de argumentação que os advogados ou a doutrina coloca, está por trás de uma discussão sobre qual é a sua fonte do direito, qual é a sua teoria dos sistemas, qual é a sua teoria da norma e qual é a sua teoria da argumentação. E por que eu digo isso? Porque a PEC 45 e a PEC 110, todas elas trabalham na perspectiva de conceitos. Elas falam, olha, eu vou tributar bens e serviços, que é isso aqui e mais isso daqui.
Isso daqui é uma determinada premissa que é diferente do que acontece na Europa, já que a gente está fazendo uma importação de modelo. Por quê? Porque na Europa o conceito de serviço ele é residual. Se vocês pegarem lá a legislação comum, os artigos 21 a 24, vocês vão perceber que você tem lá o que é bem, vai lá fazer numerado, e depois fala, tudo aquilo que não é bem é serviço. Então eu digo expressamente o que não é tributado, porque a premissa é de que tudo seja tributado. E ambas as propostas, a meu ver, pecam por dizer o quê? Por trazerem conceitos, por enumerar o seguinte, olha, isso daqui eu faço a tributação e expressamente vou enumerando. Isso para mim é um grande problema. E a perspectiva teórica dela, por incrível que pareça, ela é muito forte. E eu chegaria a dizer que é a doutrina majoritária, por incrível que pareça, no Brasil. Tem um livro de uma portuguesa chamada Ana Paula Dourado, que é professora da Universidade de Lisboa. Ela tem a tese de doutoramento dela lá, que é antiga. Ela dizia o seguinte, olha, chama-se Princípio da Tipicidade Fiscal. Ela faz um belo trabalho, ela diz que nenhum país do mundo jamais adotou conceitos como sendo base de hipótese de incidência de qualquer tipo de tributo. Mesmo Alberto Xavier, que chegou a defender lá no país dele, isso jamais aconteceu aqui no Brasil. E aí, na hora que a gente trabalha com perspectivas ruins e erradas, e aí sim a gente pode ter um tipo de problema se a gente não fizer a alteração das duas propostas. Um primeiro ponto, por exemplo, instituições financeiras ficam fora da base tributável do IBS. Isso é um problema. Não que eu diria que as instituições financeiras devessem ter a mesma tributação de IBS do que qualquer tipo de empresa sobre spread bancário. Eles estão dentro do serviço no sentido de tarifa, questão de litina, emissão de TED, tipo de coisa, mas eles estão fora do spread bancário. Isso é um problema, por quê? Isso é um problema porque hoje o que eles arrecadam em termos de PIS, COFINS, é uma quantia considerável que eu estou fazendo uma redistribuição de base para outras pessoas. Aí pode-se dizer, olha, mas isso aí vai se converter porque eu vou conseguir reduzir o spread bancário para o cliente do banco. Não acredito, sinceramente. Não sou economista, não tenho conhecimento para isso, mas o fato é que a base conceitos tira da tributação instituições financeiras, e eu acho que ou a gente deveria trabalhar como era a proposta da Receita Federal algum tempo atrás, com um fato gerador idêntico ao do PIS/COFINS, que pega outras receitas, aí eu coloco uma alíquota que seja mais baixa para banco, ou cria alguma outra forma de compensação para a instituição financeira, o que não dá é com que ela não pague tributos. E conceitos, quando a gente trabalha com isso, a gente tem várias outras perspectivas que são perspectivas ruins. Por exemplo, a gente tem uma discussão sobre o setor de comunicação. O setor de comunicação, a gente sabe que tem uma discussão porque eles pagam uma alta carga tributária, por exemplo, a NET, de disponibilizar qualquer serviço de TV a cabo ou de transmissão de dados, e aí eu tenho um serviço de valor adicionado, um SVA, que se chama OTT, que é Over the Top, que é aquele sujeito tipo WhatsApp, né, ou Netflix, que usa de toda a estrutura de torres, de cabeamento desse pessoal de comunicação, que tem uma grande base, e depois eles vão pagar uma alíquota exclusiva de serviço. E aí eu digo o seguinte, olha, isso aí o IBS vai resolver? Em tese os dois passariam a ter a mesma alíquota. Porque a proposta que o pessoal queria era o seguinte, olha, vamos fazer uma rede que não seja uma rede neutra. Ou seja, vamos fazer uma tributação que seja uma tributação diferente. De forma que aqueles que mais usam essa estrutura paguem mais. Isso perdeu. A gente tem uma rede que é neutra e eu não consegui incidir uma carga tributária sobre 4 empresas que congestionam aproximadamente 85% da rede. A gente tem uma isonomia, todos pagam pelo mesmo tráfego, e aí eu tenho que essas empresas conseguem fazer uma competição em termos que são anticoncorrenciais. Eu resolveria? Em tese eu teria, mas será mesmo que eu resolveria com os conceitos de intangíveis, com o conceito de royalties daquele serviço? Hoje eu vou dizer que aquilo lá já tem uma discussão se todos os serviços de valor adicionado que são prestados por essas empresas, se aquilo lá entra no conceito de serviço, se aquilo não entra no conceito de serviço, se aquilo é royalty ou se aquilo não é royalty. A rapidez ou dinamismo de mudança conceitual faz com que talvez hoje eu tivesse uma alíquota estimada de 25%, que é o que o BS calcula da PEC 45, e amanhã eu não soubesse qual que seria a alíquota correspondente a isso. Enfim, base por conceitos não dá. Base por conceitos é algo extremamente arriscado em termos de tributação. Basta a gente ver, por exemplo, a própria Receita Federal, através da COSIT, ela tem 2 soluções de consulta a respeito desse tipo de coisa em tributação internacional. Uma que diz respeito ao PIS/COFINS e importação, que ela diz, olha, isso aqui é um tributo não como serviço, isso aqui pode ser considerado como outro serviço.
E numa outra solução de consulta, ela identificando, olha, isso aqui é serviço ou não, quando eu pego um determinado aplicativo e eu fazer a distribuição dele como comércio. Ela diz, olha, isso daqui eu entendo que se for encaminhado para um determinado distribuidor, isso daqui não vai ser incidência porque isso aqui não é serviço, mas isso aqui é royalty, não é serviço. Opa, será mesmo que vai pegar esse conceito de royalty? E aí os advogados entram no qual que é o conceito de royalty, vão lá no direito autoral, como por exemplo faz o Alberto faz isso, que é lá de São Paulo, que é auditor fiscal do município, diz o seguinte, olha, mas você está dizendo que isso aqui é royalty, mas se eu adquirir diretamente do autor, não é royalty. E aí eu fico como? Esse conceito de serviço, se eu trabalhar com essa doutrina tradicional, com um conceito formalista, civilista, e por outro lado eu tiver alguma determinada legislação que não dá para correr esse risco. Se é uma reforma que propõe simplificação, que essa simplificação também venha com uma base, que seja uma base ampla e que trabalhe com um conceito residual do serviço tal qual lá fora. Lá fora, instituições financeiras não pagam IBS, porque tem uma isenção expressa, mas não porque o conceito não abrangeu como tal que se propõe. Então acho que esse é algo a se corrigir, tanto pela PEC 45, quanto pela PEC 110. Existem outras questões, por exemplo, a PEC 45, ela é uma PEC que ela propõe uma questão que, em termos de IVA, aliás, o próprio nome não é o correto, porque não é um método aditivo, é um método subtrativo, imposto contra imposto. Mas ela propõe algo que é também o que é defendido doutrinariamente lá fora, como você ter, olha, eu tenho alíquota única, você coloca a alíquota que você quiser, desde que seja a mesma para todo tipo de problema. A PEC 110, ela tem algumas aberturas com a possibilidade de, por lei complementar, se acrescentarem outras alíquotas. Isso é algo de diferente que também tem que ser tentado para ser corrigido, no meu entendimento, pela PEC 110. PEC 110 abre outros rachas. Expressamente ela menciona que os créditos acumulados dos tributos que estão sendo extintos vão poder ser aproveitados. A PEC 45 não fala nada. Acho que são pontos para serem desenvolvidos. Nas entrevistas, o API, essa turma, eles têm dito, na verdade, que isso aí seria pago pela emissão de títulos da dívida pública. A PEC 110 expressamente menciona que isso daqui seria resolvido mediante o aproveitamento, a transformação. De uma certa forma, os colegas da PEC 45 dizem, olha, esses créditos que vocês têm para trás, isso daqui você não vai aproveitar de um tributo que já foi extinto. Se não existe mais o ICMS, você tem um crédito para ser exportador gigantesco de bilhões, e eu já ouvi advogados privados dizendo, isso por si só me paga a PEC. Se eu puder aproveitar meu crédito, não preciso de mais nada. Então, crédito é muito importante. Quebra o país se você usar esse tipo de crédito, dependendo da forma com que você for utilizado. A PEC 45 não diz nada e, informalmente, o que se diz é, vou emitir títulos da União, dos Estados, com garantia da União, para fazer o pagamento de tipo de coisa. Expressamente, a PEC 110 diz que você vai poder fazer a utilização daqueles determinados créditos. E deixa uma outra margem ainda na PEC 110 com relação ao aproveitamento de crédito. Quando alguém que não é optante pelo Simples adquire uma determinada mercadoria e essa determinada mercadoria do sujeito não optante, você vai aproveitar exclusivamente hoje o percentual correspondente ao Simples. A PEC 110 diz, nos termos da lei complementar. Em tese, tal qual resoluções do CONFAS, você poderia de novo abrir ensejo a créditos financeiros maiores do que o que hoje estão lá. E ela também, as duas fazem determinadas provocações. As provocações são no seguinte sentido, de que tudo aquilo que a gente acreditou no passado, e a escola carioca, eu poderia dizer que ela é uma das mais fortes de coisa, o sistema político venceu a academia. O que eu estou querendo dizer? Algumas provocações que as duas PECs, principalmente a 45, propõe, é algo que a academia, se falasse, olha, vocês estão errados, eu acho que ainda estão faltando números, porque precisa ser disso. O que eles estão dizendo é o seguinte, é que essa história de eu fazer justiça fiscal por meio de tributos indiretos é algo que não acontece. Então eles trazem dados e dizem o seguinte, na Europa, e aí eles trazem os dados do caso que lá era isenção dos livros. Então eles dizem o seguinte, lá na Europa existia isenção dos livros e o que aconteceu é que chegaram à conclusão de que o mercado só altera preço por 2 anos e que depois o preço volta ao normal. Então dar benefício fiscal não muda preço de produto.
E segundo, dizem eles, é que nenhum livro, por conta de um preço supostamente barato, fez com que alguém passasse a ler livro por conta de benefício fiscal. O que eles dizem, na verdade, é que atinge pessoas que não precisariam estar tendo benefício fiscal de livro. Isso daqui é o núcleo duro de uma outra visão de direito tributário que pressupõe que a gente faça uso de benefícios fiscais para atingir a justiça fiscal. Existe um estudo da OCDE, inclusive, que diz que existem alguns resultados no uso de tributos indiretos para fazer benefício fiscal, mas essa PEC atinge isso aí, para dizer o seguinte: todo mundo tem que ser tributado da mesma forma, não cabe ao Estado se miscuir naquilo que o contribuinte tem que fazer na perspectiva de tentar fazer indução de comportamento. Eu sei que o Sérgio daqui a pouco vai dizer que lá na Europa tributos sobre consumo são residuais, que aqui a perspectiva é diferente porque a arrecadação seria maior do que de lá. Mas não deixa de ser uma provocação. A colega Patrícia que está aqui, a Tatiane Psitelli, trabalham muito a questão do Tex Uma. Elas trabalham a perspectiva de, olha, por que há determinadas cargas tributárias sobre maquiagem, por exemplo, de mulher? Por que é alto, considerando que é supérfluo? E aí, um aspecto machista nessa carga tributária. O reconhecimento dessa PEC 45 é dizer o seguinte: olha, não tem como ser o inverso. Ou seja, então vamos ser neutro e partir do pressuposto de que ninguém vai ganhar e todo mundo vai ter a mesma alíquota. E essa provocação está em aberto para as pessoas elas decidirem. Outro ponto que é super sensível nas duas propostas que os colegas ficarem atentos é a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é um ponto bastante distintivo entre as ideias ou entre as propostas das duas e chama bastante atenção. Na perspectiva da PEC 45, a Zona Franca de Manaus é algo que tem que ser acabado, que não funcionou e que não precisa existir nunca mais. É a perspectiva, de novo, tal qual a ideia de que, olha, seletividade não funciona, eu tenho que pegar o dinheiro e dar pobre, ao invés de pegar e dar um benefício fiscal no macarrão, eu tributo normalmente e depois eu devolvo isso aqui diretamente, porque isso aqui funciona mais. Eles aplicam o mesmo raciocínio para a Zona Franca de Manaus. Tem o seguinte: olha, aquilo lá não teria atingido, se comparado ao montante de renúncia, o desenvolvimento que se esperava daquele tipo de renúncia fiscal na Zona Franca de Manaus, você tem que acabar com esse tipo de coisa e depois você tem que gastar. Ou seja, você deixou de arrecadar 40 bi, arrecade os 40 bi, gaste 40 bi em infraestrutura, porque seria economicamente muito mais viável do que você fazer isso por meio de benefício fiscal. Isso é diferente da perspectiva da PEC 110. A PEC 110 mantém a perspectiva de existência da Zona Franca de Manaus. Eu faria críticas às duas. Na perspectiva da PEC 45, ela tem um determinado tipo de dificuldade que chama-se teto dos gastos. Por que teto dos gastos? Porque para ela fazer isso, com o orçamento que a gente está com um déficit aí de 124 bilhões de reais, é muito complicado a gente imaginar que e não está previsto como é que vai ser, isso não tem nenhuma vinculação de receita na PEC 45, então fica um pouco na promessa. Se a ideia seria eu vou arrecadar e vou gastar, acho que isso deveria estar expresso, porque não dá para confiar em ninguém, a gente sabe disso, né? Então, com a perspectiva de teto dos gastos, eu não podendo fazer gastos maior do que hoje eu estou gastando, com todo mundo vendendo almoço para comprar janta, acreditar de que eu vou perder renúncia, que eu vou gastar em infraestrutura, acho que deveria ser alterada essa perspectiva para que expressamente conste que tem efetivamente aquele gasto. Por outro lado, a PEC 110 também, a meu ver, tem seus pontos falhos, porque a PEC 110 ela não corrige a decisão do Supremo, que, a meu ver, deveria ser corrigido. O Supremo Tribunal Federal acabou com a Zona Franca de Manaus há alguns meses atrás, vocês sabem disso. Ou seja, toda a ideia que estava por trás da Zona Franca de Manaus é que você tivesse todo o processo de industrialização lá. Olha, no início, no passado, você está instalando uma indústria aqui no meio da selva amazônica. Então você tinha que ter todo o processo de industrialização lá para vender. E aí veio o Supremo e fala o seguinte: não, agora produto inacabado, semi-acabado, aqui insumo, serve para a empresa de São Paulo. Você vai ter um crédito presumido. Se aquele produto não for isento ou não tributado, você pega a alíquota, se não tivesse sido feita a operação na Zona Franca de Manaus, e dá de crédito presumido. Que, obviamente, ninguém mais vai fazer todo o processo de industrialização na Zona Franca de Manaus. Vão ter um monte de empresas fantasmas, simplesmente para fabricar crédito, para vender para a empresa do Sul e Sudeste terminar o processo de industrialização, que foi o que o Supremo fez quando acabou com a Zona Franca de Manaus há pouco tempo atrás. Ao fazer isso, o Supremo Tribunal Federal, a PEC 110, se ela mantém a perspectiva de continuar, que continue corrigindo, e ela não corrige. A PEC 110, ela mantém a Zona Franca de Manaus, mas ela permite esse tipo de creditamento tal qual é feito hoje. Então são duas críticas às duas PECs.
A PEC 110 tem outros, o tempo é curto, então não posso desenvolver muito. A PEC tem alguns outros problemas. Uma perspectiva, por exemplo, também trabalha com conceito, e mais trabalha com conceito e reforça. Ela acaba com o IOF, que é mais um gol para bancos. Então, se eu já estou com uma base que tira bancos, eu acabo, dou de brinde o IOF ainda para vocês. E ela inventa algumas coisas. Ela reforça a ideia de conceitos, por exemplo, quando expressamente ela cria um ITCD federal, que expressamente está dizendo que o imposto de renda nosso não atinge heranças e doações. Para fazer isso, para mim nem precisaria. Nem precisaria, porque eu acho que essa sobreposição de bases vem numa perspectiva de rígida repartição de competências de geral da Taliba, que a gente vai replicando e a gente pode fazer um seminário para eu dizer que isso é bobagem. Isso aí, se a gente um dia existiu uma ideia de rígida repartição de bases, acabou com o PiscoFins, que sombreia todas as bases, e eu posso dizer que em termos de argumentação, isso é simplesmente intenção do legislador. Um dia ele quis, mas um dia depois ele deixou de querer. E vocês deixaram de acompanhar esse pedaço da história. Era só dizer, ao invés de você criar um outro tributo especificamente para a União, criar, cobrar, fiscalizar e dar tudo para o município, que você fizesse esse tipo de coisa, expressamente colocasse que o imposto de renda abrange também herança e doações, um código específico que distribui a receita, ao invés de criar um outro tipo de tributo especificamente para isso. Mas a PEC 110 ela tem uma outra coisa que ela finge que está fazendo algum tipo de justiça fiscal, quando ela fala, por exemplo, que está criando IPVA, que vai atingir embarcações ou que vai atingir aeronaves. A gente sabe que justiça fiscal a gente vai fazer por meio de imposto de renda. Não vai fazer para esse tipo de coisa, porque a partir de determinada faixa de renda, as pessoas só têm participação societária. Ninguém vai ter nada desse tipo de coisa, não. As pessoas só têm participação societária. Então a reforma que a gente tem que ter é do imposto de renda. A gente não tem que ter reforma por aqui. E no imposto de renda, vocês têm que, como procuradores e como advogados, e aqui eu faço também um alerta especial com os procuradores, as sinalizações que vêm ocorrendo são contrárias à ideia de que vai ocorrer uma justiça fiscal e reforma de imposto de renda. Existe, de certa forma, algum tipo de relação entre complexidade e justiça. Simplificação, de certa forma, traz economia, mas traz injustiça. E todas as propostas que vêm acontecendo são em torno de simplificação. Então, por exemplo, quando a gente trata de imposto de renda, a gente fica falando um monte de coisa que acontece, a gente tem que lembrar que mais de 90% das empresas do Brasil pagam sobre a receita, ninguém paga sobre o lucro. As pessoas estão quase todas elas no simples ou estão no lucro presumido, que é o percentual da receita. Ninguém paga sobre o lucro. E as reformas que estão sendo propostas, a grande discussão que eu acho que vai ser a discussão do futuro é se a gente pode ou não tributar renda não realizada. Essa é a grande discussão que deveria estar sendo no futuro. A gente tributa ou não renda não realizada? Isso daí é mexer no vespeiro. A gente encaminhou em 2017, por exemplo, a MP 806, que fazia a tributação dos fundos fechados de investimento. É praticamente o derramamento de sangue no país. A gente falou o seguinte, e aí eu nem estou dizendo que você deva tributar ou deva tributar em todos os momentos, mas não ter a discussão é algo extremamente perverso. Por quê? Porque a gente tem aí, daqui a pouco a gente tem lá, hoje a gente tem, eu estava vendo a reportagem hoje de manhã, a gente estava tendo uma reportagem, acho que hoje, se não me engano, da BBC, e ela dizendo lá por que empresas como Uber, por exemplo, o tempo inteiro são deficitárias, ou seja, em tese não estão distribuindo lucros, não estão distribuindo lucro para acionistas, e estão fazendo IPOs, estão fazendo abertura de ações na Bolsa. Como é que a empresa que não distribui lucro, essa empresa está querendo fazer distribuição de ações na Bolsa e tem muita gente que está investindo? Essas pessoas estão investindo porque elas acreditam que vai ter uma valorização dessas ações para daqui a 20 anos, para daqui a 30 anos. E esse cara vai ter ações por 20, 30 anos que ele não vai realizar, mas ele não vai ter capacidade contributiva. Essa é a grande discussão. E aí quando a gente verifica hoje, por exemplo, a discussão do IFRS, o que a Receita Federal acabou de sinalizar é uma sinalização por simplificação. A Receita acabou de mandar a sua proposta e dizer o seguinte, ó, esqueça IFRS. O IFRS, lembrando, tem uma certa resistência, porque várias das operações que hoje são trabalhadas em termos de conceitos civilistas ou empresariais, ela desconsidera a forma para pegar a essência, para dizer que aquilo vai compor um conceito de receita que ao final vai ver o lucro muito mais com a perspectiva de possibilidade de futuro, mas mensurável. Eu acredito que os caras que estão lá fazendo balanço para fazer o lucro líquido estão fazendo aquilo lá, que é uma carta de ficção. Eles sabem que aquilo lá é lucro, que aquela perspectiva é real, aquilo lá vai ser o parâmetro para distribuir sócios. E quando ela faz aquele determinado tipo de parâmetro, é confiável. Se não fosse confiável, a acionista não ia acreditar.
Mas a sinalização da Receita é, vamos fazer uma absoluta segregação entre o que eu estou fazendo para fins de FRS e vamos trabalhar a perspectiva do lucro real absolutamente de forma contrária. Vai ter uma outra contabilidade separada. Será que é o melhor? Eu não sei nem se é o melhor em termos de custo, porque você vai ter que manter uma determinada empresa duas contabilidades, uma só para o IFRS e uma só para o imposto de renda. O que a médio e longo prazo, se o Brasil está nessa perspectiva de padrões universais, eu não sei se esse custo justifica. Mas em termos de justiça fiscal, essa absoluta segregação do lucro contábil com o lucro fiscal, eu tenho absoluta certeza que é injusto e vai recrudescer ainda mais ainda essa tona de justiça fiscal. Então, fazendo o fechamento daquilo que eu queria fazer de alertas, eu queria fazer o que para mim não era um problema tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, mas dizer os problemas que eu acredito que tem. Acho que a PEC 110 ela tem mais problemas do que a PEC 45. Ambas têm problemas que são resolúveis e que não vão se resolver em aspectos jurídicos sobre o aspecto de pacto federativo, transição. Não é isso que vai distinguir se essa PEC vai passar ou não. E que a gente tem que mensurar o que virá aí pelo imposto de renda e que as sinalizações até então que chegaram a gente não são sinalizações boas, mas são sinalizações que dizem que a gente vai ter mais problemas em termos de justiça fiscal e o problema não vai estar nessa PEC 45. É isso, não sei se vai ter abertura para palavras ou para perguntas, eu estou à disposição de todos vocês e mais uma vez digo que foi uma grande honra estar aqui com vocês nessa tarde. Muito obrigado a todos. Eu agradeço ao colega professor, procurador Leonardo Alvim, pela brilhante aula, muito útil, com muita capacidade de síntese, conseguiu nos mostrar os tamanhos dos desafios que estão por vir e a complexidade dos temas em debate. Eu passo a palavra ao professor Gustavo da Gama, o microfone está aí ao seu lado. Ele que é nosso colega advogado público, porém advogado público municipal, procurador do município do Rio de Janeiro, professor de todos nós, sou adjunto de Direito Financeiro da UERJ. Querido amigo, com a palavra. Muito obrigado, Ronaldo. Queria cumprimentar o Ronaldo, o Ricardo, parabenizar também o doutor Leonardo pela palestra, muito clara, profunda. Também cumprimentar a Cristiane, que está aqui na mesa, e todos os presentes. Bem, eu optei por fazer a minha apresentação, fazer um corte para tentar verificar como que os municípios eles estão colocados nessa discussão atual sobre a reforma tributária. Começo, então, por mais ou menos os 3 pontos que eu gostaria de falar. Primeiro, algo que o doutor Leonardo já mencionou, que é a discussão federativa sobre a compatibilidade ou não dessa alteração, que para os municípios a principal seria a perda da competência do ISS para que passe a compor a base do IBS. E a segunda, um ponto que eu queria colocar sobre, em sendo feita essa mudança, a questão que preocupa bastante os municípios hoje em dia, que é relativo a como será feita essa distribuição de recursos desse imposto unificado para os municípios e a questão da possibilidade de retenção de recursos. Terceiro ponto, que tem ligação com esse segundo, vou apontar a questão relativa ao problema institucional dos municípios. Quer dizer, eu tenho dúvida se os municípios no Brasil, em razão da sua seu grande caráter heterogêneo, se eles estão prontos realmente para uma reforma tributária nesse sentido. Bom, o primeiro ponto, eu concordo, o doutor Leonardo falou sobre a questão federativa. Acho que do ponto de vista prático, realmente, se nós tivermos uma reforma tributária, seja pela PEC 45 ou a PEC 110, em que haja de fato um debate aprofundado no Congresso Nacional e seja aprovada, acho muito difícil que, do ponto de vista prático, o Supremo venha a declarar inconstitucional uma emenda nesse sentido, porque realmente seria algo que iria parar o país, né? Depois do país discutir durante tanto tempo uma reforma tributária, Congresso Nacional, em que estados e municípios tenham pelo menos tido o poder de voz, de serem ouvidos no debate, o que difícil na prática é o Supremo realmente derrubar. Mas, de qualquer maneira, é uma reflexão que eu acho que a gente tem que fazer, porque
me parece que boa parte da dificuldade que essas propostas estão tendo no Congresso Nacional e junto aos próprios estados e junto aos municípios, eu vou colocar aqui a proposta que atualmente está sendo mais debatida nos municípios, eu acho que passa muito pelo fato de que a discussão vai além daquela famosa dicotomia da doutrina brasileira em si, será que para garantir a autonomia financeira é preciso assegurar a competência tributária própria para os entes, ou será que, como o Onofre falou, basta garantir dinheiro em caixa para os entes federativos, a autonomia também se dá pela assegurar a estados e municípios, ainda que por meio de repasses, uma determinada arrecadação para que eles possam ter autonomia. Eu acho que boa parte dos problemas que a gente está tendo em avançar essa discussão nos estados e municípios vem muito porque o nosso ambiente político e federativo ele está bastante contaminado nas últimas décadas por um excesso de desconfiança dos estados e municípios em relação à União Federal. A gente sabe que a União Federal, do ponto de vista dos estados e municípios, ela realmente, historicamente, vem tendo algumas posturas que, na visão de estados e municípios, são posturas que eu diria de deslealdade federativa. O agigantamento das contribuições que não são repartidas entre estados e municípios, problemas, a questão da Lei Candir, a não compensação das perdas da Lei Candir pelos estados. E eu acho que sempre que a gente fala em reforma, seja qual for o conteúdo que a gente tiver, a gente necessariamente depende de confiança entre os entes da federação. Eu acho que é isso que nós não temos no Brasil atualmente e acho difícil a gente construir isso em pouco tempo. Então, eu acho que a dificuldade das propostas avançarem, como a criação do IBS, em relação aos estados e municípios, vai muito porque os estados e municípios eles têm muita desconfiança em aprovar uma emenda constitucional que depois vai ser regulamentada por uma lei complementar. E realmente isso fica muito claro na visão dos municípios, pelo menos. Fica muito difícil os municípios, com as competências que têm, responsabilidades que têm, abrirem mão de um imposto que é dele já, o ISS, que garante uma certa base de arrecadação, pelo menos para os grandes centros urbanos, e praticamente abrir mão dessa competência tributária no escuro, porque o IBS, colocando aqui a PEC 45 principalmente, ela estabelece alguns parâmetros gerais para como será o IBS, mas ela deixa muita coisa para a lei complementar. Então fica muito difícil você, num ambiente de desconfiança federativa como a gente tem no Brasil, em que estados e municípios não confiam na União, municípios não confiam nos estados também, porque tivemos casos aí graves, em Minas Gerais, por exemplo, de municípios que ficaram meses sem receber repasses dos estados. Então é um problema de desconfiança generalizada, fica muito difícil você imaginar que haverá clima para que estados e municípios venham a concordar com uma mudança tão significativa no cenário brasileiro, em que os detalhes serão dados depois por uma lei complementar. Isso acho que fica muito claro também nessa postura que o Dr. Leonardo também colocou, na ideia de que o secretário de Estado de Fazenda colocaram, que está em vigor atualmente, no IBS, tirar a União da administração do IBS, quer dizer, deixar só para estados e municípios. Acho que isso também revela um pouco isso, quer dizer, esse problema da falta de confiança. Então, acho que o ponto de vista dos municípios é uma situação muito parecida. Quer dizer, os municípios têm muito temor em perder o ISS, que é um imposto importante para os grandes centros, é um imposto que vem tendo crescimento de arrecadação ao longo dos anos, é um imposto com potencial de arrecadação também muito grande, já que a economia digital é uma economia de serviço, basicamente. Então, muitos municípios projetam já um crescimento da arrecadação do ISS. Então, é uma questão até meio humana, quer dizer, trocar o certo pelo incerto. Então, se eu fosse resumir um pouco, acho que o clima que eu vejo nos municípios, na discussão com pessoas ligadas aos municípios, é muito em torno disso. Mas um problema também que gera muita preocupação em municípios diz respeito a como se dará essa repartição, como se dará se houver realmente uma unificação no IBS, e os municípios perderem o ISS, como se dará a distribuição dos recursos arrecadados para estados e municípios. Porque, pelo menos a PEC 45, ela
a leitura que eu fiz, ela não toca num artigo que é o terror dos municípios no Brasil, que é o artigo 160, parágrafo único da Constituição, que é aquele dispositivo que admite que a União venha a fazer a retenção de recursos quando houver dívidas, pendências de municípios com a União ou pendências de municípios com os estados. Então, nós vemos a todo momento notícias de estados, especialmente estados nessa situação de calamidade financeira, em que estados têm as suas contas de FPE ou de outras transferências bloqueadas em razão de dívidas desses estados. E não me parece claro que esses recursos serão transferidos automaticamente para estados e municípios. Existe uma preocupação de que, eventualmente, estados e municípios, aí eu falo especialmente, que tiverem algum tipo de pendência, e não é difícil, a gente vai ver aqui municípios com pendências com a União Federal, e não só em relação a débitos, mas em relação a documentos, porque aí vem um problema institucional, que eu vou falar ao final. Então, eu tenho um grande temor de que essa distribuição dos recursos desse IBS, ela poderá, talvez, ser bloqueada por conta desses problemas. Eu acho que é um ponto que, se fosse aperfeiçoar a PEC 45, a meu ver, teria que se deixar muito claro que o crédito que os municípios receberão desses recursos terá que ser um crédito, independentemente de qualquer tipo de possibilidade de aplicação do artigo 160 da Constituição, parágrafo único. Isso não parece que está claro na PEC. Existem várias possibilidades de retenção de recursos da União, por exemplo. É até estranho, porque a PEC 45 não altera a redação desse artigo, que faz referência ao ICMS e ao ISS. Acho que houve um pequeno descuido aqui, mas, por exemplo, a gente sabe que é possível. Hoje, os municípios e estados, eles colocam como garantia dos créditos, dos contratos de recuperação de crédito com a União, a arrecadação do ICMS e do ISS. E a União pode utilizar essa garantia, executar essa garantia para... e aí eu me pergunto, será que isso vai acontecer no IBS também? Porque, mal ou bem, os municípios hoje, o ISS, a arrecadação vai direto para o caixa do município. Agora, e se for o IBS, um grande município que arrecada milhões de ISS, se ele tiver algum contrato de crédito que a União é garantidora, a União vai executar essa garantia? E aí o município vai ficar sem aquela receita do ISS, porque tem uma dívida discutindo na União. Isso também não está claro, e acho que vai ser um problema também a se enfrentar aí no passado. Aliás, no futuro. O problema do passado que tem que continuar se enfrentando no futuro. Aí um ponto que eu coloco aqui é a questão... veja, esse estudo aqui, muito interessante, recente, ele mostra o problema da burocracia e da falta de capacidade institucional dos municípios de conseguirem os recursos em geral junto ao governo federal. Esse é específico sobre transferências voluntárias, mas eu acho que a gente pode aplicar aí, por analogia também, a qualquer tipo de repasse federal para os municípios. Quer dizer, existe uma dificuldade muito grande dos municípios no Brasil, em geral, de cumprirem todos os requisitos burocráticos para recebimento de recursos pelo governo federal. E eu me pergunto, se a gente partir para um sistema de centralização tributária como esse, a partir da PEC, em que o principal imposto sobre consumo dos municípios passará a ser administrado por um ente que não é o município, um ente que está fora do município, será que os municípios vão ter condições de cumprirem todas as burocracias e receberem os recursos que são cabíveis a eles em tempo razoável? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Só para ilustrar isso aqui. Essa notícia é de abril de 2019, dando conta de que 98% dos municípios estão nos cadastros inadimplentes da União Federal. 98% dos municípios estão em algum cadastro inadimplente com dificuldades para receber recursos federais. Aí a dúvida vem, será que com o IBS nós teremos esse problema também? A pergunta que eu coloco aqui. E a gente pensa assim, bom, a gente vai ver, por exemplo, qual é o principal problema que leva os municípios a esse cadastro. É a falta de apresentação do relatório resumido da execução orçamentária, que é um dispositivo da LRF, que basicamente é um documento para comprovar dados sobre a execução orçamentária. Quer dizer, não é nenhuma questão relativa à dívida de municípios, com que a gente tem a impressão de que os municípios estão assim porque devem milhões e milhões. Não, às vezes é um problema só de organização administrativa. Relatório resolvido de execução orçamentária é um problema de organização administrativa dos municípios.
e veja que 5.410 casos de apontamentos. Então, quer dizer, será que a gente vai reformar o sistema tributário brasileiro, vai tirar a arrecadação do ISS de municípios para, de repente, 98% dos municípios enfrentarem dificuldades para receber esses recursos depois? A gente tem que pensar muito bem nesse ponto. A gente, inclusive, tem problemas em relação a transferências intergovernamentais no Brasil, que são problemas que também, acho que não são enfrentados pela PEC. Existe até um ponto que eu acho muito estranho, em que transferências intergovernamentais no Brasil são tributadas. O PASEP, que é um tributo lá, né, artigo 2239 da Constituição, a lei do PASEP, existe uma tributação das transferências correntes de capital recebidas pelos entes públicos. Então, quer dizer, além de a gente vai reformar o sistema para retirar a competência tributária dos municípios. Vamos também desonerar as transferências intergovernamentais entre o governo central e municípios e estados. Esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente pensar, porque é um pouco estranho você imaginar que transferências correntes são tributadas. Será que a gente sabe que isso não se aplica à imunidade recíproca aqui, porque é contribuição para impostos. Mas é um pleito antigo municipalista que se reforma esse sistema, porque não faz muito sentido você tributar transferências entre governos. Eu até pesquisei se isso ocorre em outros países e não encontrei. Talvez a minha dificuldade de pesquisa, ou então porque realmente não é uma coisa comum. Então, a gente tem até essa dificuldade. A gente, além de dificultar as transferências intergovernamentais no Brasil, a gente chega ao ponto de tributar essas transferências por um tributo como o PASEP, que me parece realmente ultrapassado. Inclusive, é um pleito dos municípios já de algum tempo. Aqui, só para dar notícia sobre a ideia que vem na última sexta-feira, na verdade, essa notícia é um pouco mais antiga, que os municípios disseram lá em agosto que não abririam mão do ISS em razão dessa dificuldade de comunicação que nós estamos tendo. Inclusive aqui tem um dado, né? Acho que na próxima notícia ali, essa agora é já de 27 de setembro, né, mais conhecido como semana passada, em que houve já um número de assinaturas foi obtido lá no Congresso Nacional para que se faça uma emenda à PEC em nome da Associação dos Secretários de Finanças de Capitais, também da Frente Nacional dos Prefeitos, em que a ideia que vem prevalecendo agora nessas instituições é de realizar uma emenda à PEC para manter o ISS, mas aperfeiçoando o ISS. Colocando, e veja ali, você, na notícia você vê claramente aquilo que eu mencionei, aquela ideia de que os municípios não podem abrir mão de um tributo que já é deles, diante de uma situação de incerteza. Não se sabe qual vai ser o conteúdo dessa lei complementar que vai regular o IBS. Veja a perspectiva ali, os números, o impacto em 10 anos, da ordem de 975 bilhões, sem o ISS, os municípios perderiam, segundo esse estudo, 57 bilhões ano, totalizando 260 bilhões durante o período de transição da reforma. Então a proposta que foi colocada atualmente é de fazer um aperfeiçoamento do ISS, modificando o artigo da Constituição, tratando daquelas principais polêmicas envolvendo o ISS, principalmente o conceito de serviços, que a gente sabe que é algo tortuoso. O Leonardo colocou bem essa dificuldade que a gente tem em tributar a partir do conceito, quando em outros países a tributação é pelo critério residual. Então, se coloca claramente ali no artigo da Constituição de que o ISS incide sobre os bens intangíveis, licenciamento de direitos, locação de bens, para deixar clara essa questão. Acho que realmente com isso a gente resolve boa parte das polêmicas, pelo menos a respeito da incidência ou não do ISS. E também se procura aperfeiçoar, caminhando para a questão da incidência no destino, que é também a critério utilizado pela PEC 45, mas o ISS também vem caminhando nesse sentido. A gente sabe que a regra geral do ISS ainda é a origem, embora já tenhamos cerca de 26 a 27 exceções na lei do ISS, com projetos de novas exceções. Então, realmente não faz sentido. Se você tem uma regra com 30 exceções, é melhor transformar a exceção na regra. E aí acho que a ideia realmente vai ser o ISS passar também para o destino. E aí, claro que o parágrafo 6º está preocupado com a questão que é talvez a mais importante em relação ao ISS, que é
problema das obrigações acessórias. É claro que com a quantidade de municípios que nós temos, não é possível que uma empresa, ainda mais se o critério for realmente o destino, não é possível que uma empresa seja obrigada a cumprir 5.000 obrigações acessórias diferentes, ainda mais no caso da economia digital. Então a ideia é criar um comitê gestor do ISS para que seja feita a gestão dessas obrigações acessórias, uma unificação já proposta de criação de uma guia nacional do ISS, uma guia única do ISS, é exemplo do que a gente tem em relação ao ICMS. Então, pelo menos a proposta que vem ganhando força dos municípios atualmente é de se manter o ISS com o aperfeiçoamento de alguns dos seus principais problemas. Essa, pelo menos, é a proposta que vem se colocando aqui. Então, eram essas as considerações que eu tinha a fazer, da perspectiva dos municípios. Agradeço muito pela atenção de todos. Bom, nós é que agradecemos, professor Gustavo, mais uma excelente aula, mais alguns alertas que nos preocupam, né, em relação à reforma. E eu passo, então, a palavra agora ao professor Ricardo Lodi Ribeiro, também dispensa apresentações, professor, acho que de boa parte aqui desse auditório, diretor da Faculdade de Direito da UERJ, professor associado também da mesma instituição, e igualmente eu passo a palavra dizendo da honra de tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, amigo Ronaldo. Boa tarde a todas e todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao professor Gilson, o honroso convite de estar aqui. Agradecer à doutora Cristiane por essa iniciativa da escola, juntamente com a PGFN, de promover o estudo de direito tributário. A gente fica feliz de ver que a AGU também se preocupa com o direito tributário. E parabenizar o doutor Leonardo, o professor Gustavo. Fica muito mais fácil falar depois de duas brilhantes apresentações e dizer que eu estou muito feliz de estar de volta à minha casa, estar aqui, estar em casa, como sempre foi. Toda vez que eu volto a esse prédio é um pouco emocionante, especialmente estar cercado por amigos tão queridos, que eu não ouso nem começar a enumerar, porque certamente cometerei graves injustiças. Então eu parabenizo e cumprimento a todos na pessoa do presidente de mesa, nosso querido amigo Ronaldo Campos e Silva. Bom, esse tema é, sem sombra de dúvida, o mais palpitante hoje das discussões a respeito do direito constitucional tributário. E eu acho que é muito difícil a gente analisar a legitimidade da PEC 45 e da PEC 110 sob os prismas que estão sendo colocados no debate público atualmente. É claro que eu concordo com os doutores Leonardo e Gustavo quando dizem que dificilmente o Supremo Tribunal Federal declararia a inconstitucionalidade de uma PEC aprovada pelo Congresso Nacional depois de amplo debate. Mas evidentemente que isso não me furta a fazer as minhas considerações críticas a respeito da legitimidade, da constitucionalidade dessas emendas constitucionais. Vou centrar foco mais na emenda 45, mas praticamente tudo vai se aplicar também à PEC 110. Emenda 45 não, PEC 45, felizmente ainda é uma PEC. Por que eu digo isso? Nós estamos hoje analisando propostas de emenda constitucional baseadas, segundo seus próprios autores confessam, simplesmente na questão da simplificação da arrecadação. Então, evidentemente que se hoje eu tenho 5 tributos incidindo sobre o consumo, mas se eu crio apenas um tributo é formidável do ponto de vista da simplificação por aquele que apura, aquele que paga, aquele que recolhe. Mas certamente, como o professor Gustavo apontou, a questão da simplificação fica só para o contribuinte. A Fazenda Pública, especialmente
dos entes periféricos conhecerá maior complexidade com o novo regime. Mas é claro que o combate à complexidade, é claro que a simplificação tem que ser uma preocupação de todos nós. Justo? Estão pedindo para dar uma esquentada na sala. Esquisito. Estranho, né? Não tava gostando, cara. Mas, pô, vou ficar escondido ali. Ficou ali atrás das bandeiras. Ato civil. Bom, então... Estou emocionado com essas palestras. Beijar a bandeira. É muita emoção. Como ele é o organizador, né? Ele vai embora ali para algum procedimento especial. Eu também, eu já estava Acionar a beijando roda a de fuga bandeira. ali. Mas é claro que é muito difícil a gente ceder à tentação do discurso pela simplificação. Mas existem determinadas questões que devem ser enfrentadas nesse debate. Eu particularmente acho que os dois principais problemas do Brasil são as desigualdades regionais e sociais. E essas desigualdades são tuteladas de alguma forma pelo nosso sistema tributário nacional, algumas formas melhores ou piores, mas de alguma forma pelo federalismo fiscal e pela essencialidade da tributação sobre consumo. Eu não acho desimportante a gente repisar a discussão sobre o que é federalismo fiscal. Porque, a rigor, nós temos um problema difícil de resolver, que foi criado não pela Constituição de 88, que foi criado pela Emenda 18 de 65. Nós somos o segundo país a adotar a tributação sobre valor agregado, mas o fizemos com dois problemas. O primeiro, o professor Leonardo bem apontou. Trabalhamos com conceitos de mercadoria, de serviços, enquanto o modelo original trabalha com valor agregado. Quer dizer, então, a gente não está preocupado com a riqueza agregada, a gente está preocupado com categorias jurídicas que com a revolução tecnológica parece não fazer muito sentido nos dias atuais. É claro que quando a gente fala de bens e serviços, ou quando a gente fala de mercadorias, de produtos, nós temos cada vez maior dificuldade quando muito em breve uma impressora vai fazer praticamente tudo que hoje as indústrias fazem. Quer dizer, então o problema é realmente grave. E a Emenda 18 também cometeu um segundo pecado, que foi procurar transformar aquilo que seria um IVA de forma a atender o nosso federalismo tripartite. Então deu um pedaço para a União, um pedaço para o Estado, um pedaço para o município. Depois a União criou alguns puxadinhos ao longo do período posterior à Constituição de 88, com o PIS e com a COFINS, e hoje nós temos essa teoria pentadimensional da tributação sobre o consumo, com o IPI, ISS, ICMS, PIS e COFINS. Realmente é um problema. A questão é saber quais são as soluções. Como dizia o Dom João VI, naquele filme da Carla Camurati, da Carlota Joaquina, quando não se sabe exatamente o que fazer, o melhor é não fazer nada. Eu não sou daqueles que acham que, não, vamos fazer alguma reforma, pelo menos que dá. Eu acho que tudo pode ser piorar. E nesse caso, eu acho que a tendência é piorar sobre esses dois aspectos. Porque se ela não ataca a questão fundamental, que é da justiça fiscal, que é essa reforma tributária que a gente precisa no Brasil, porque o nosso sistema, além de iníquo, está anulando todo o esforço que o Estado brasileiro faz desde a redemocratização do país no gasto. Então é muito comum a gente ouvir em alguns defensores dessas reformas que a justiça fiscal se faz pelo gasto, ou a justiça fiscal se faz pelo imposto de renda. Mas quase sempre aqueles que assim defendem são contra a tributação do imposto de renda e a favor da austeridade seletiva.
Quer dizer, então, não querendo fulanizar o discurso, nem apontar para A, B ou C, mas a gente precisa, então para apontar para algum, eu aponto para o Sérgio André, que é meu amigo, não vai ficar chateado, pronto. Mas ele já fez um debate alguns anos atrás, junto com o Júlio, lá na UERJ, a respeito disso, mas acho que ele já andou revendo os pontos de vista da necessidade do sistema tributário também. O Sérgio é teimoso, mas ele ouve a gente. Ele parece teimoso, mas é uma das pessoas que mais ouve o outro e mais lê o outro, de todos os professores que eu conheço. E ele pode resmungar no primeiro momento, mas depois ele assimila o que a gente fala e depois, às vezes, até concorda, né? Às vezes. Às vezes, né? Então, eu acho importante a gente ressaltar o papel do sistema tributário nacional para o combate às desigualdades sociais. Por quê? Porque deixar esse esforço só para o gasto público, primeiro que um sistema iníquo como o nosso anula o esforço que é feito pelo gasto público. E nesse sentido, o esforço pelo gasto público vai ter que ser muito mais intenso. E quem vai financiar esse gasto público? O contribuinte. Se o sistema tributário é altamente regressivo, evidentemente que esse esforço está fadado ao insucesso. Quer dizer, então eu não acredito, sinceramente, no combate à desigualdade social que se dê só pelo gasto público. Porque o sistema regressivo anula os avanços que a gente consegue no gasto público. A história do período que vai de 1988 a 2015 revela isso. Que os esforços feitos pelo gasto público são, em parte, anulados pela iniquidade do sistema. E nesse sentido, eu quero lembrar que o sistema tributário brasileiro, ele é altamente regressivo, um dos pontos já levantados aqui pelo Dr. Leonardo, porque nós somos um dos países que mais tributa o consumo no mundo inteiro. A nossa tributação sobre patrimônio e renda é muito baixa, do ponto de vista da progressividade. Quer dizer, então, o que a gente faz com esse sistema? A gente anula as gotas de capacidade contributiva que a gente tem com a extinção da seletividade, que hoje, mal ou bem, existe no ICMS e no IPI. Tudo bem que nós temos realmente gotas de seletividade, mas quando a gente faz uma reforma constitucional baseada na melhoria do sistema tributário nacional, torná-lo mais regressivo realmente não é contribuir para a solução dos problemas nacionais. Mas o que mais me preocupa é realmente a questão federativa. Eu não concordo com o que vou fazer um ápode aqui via Leonardo, né? O que o Onofre falou. Eu não vi, foi o Leonardo que viu, então se estiver errado é ele que está. Mas eu não concordo com o que o meu amigo Onofre falou, no sentido do que o que importa para estados e municípios é o dinheiro. Para isso a gente não precisa de federação. Os países unitários da Europa são muito eficazes na distribuição dos tributos arrecadados pelo Estado Nacional. A meu ver, federação significa repartição especial do poder, o que depende também da repartição de competências tributárias. Nós precisamos, o que é mais interessante no federalismo é esse experimentalismo local, é a possibilidade das comunidades decidirem fazer diferente, encontrar seus próprios caminhos para o desenvolvimento. Hoje, nós temos uma Constituição que se preocupa com o combate às desigualdades interregionais. Em grande medida, quem é responsável pelo combate a esses desequilíbrios interregionais é o ente central, o que me parece altamente contrário à ideia de federação. A rigor, o que as duas PECs fazem é retirar, o Gustavo colocou muito claramente isso, é retirar da competência tributária de estados e municípios os seus principais tributos. Não me venha com essa história de mas quem vai definir a alíquota singular é o estado, é o município. Definir o quê? Se a alíquota vai ser igual para todos os produtos e serviços.
Quer dizer, a alíquota do caviar vai ser idêntica à alíquota do leite. Além da questão da capacidade contributiva que é afetada, sem sombra de dúvida, eu retiro do Estado e do município a possibilidade dele estabelecer políticas públicas de atração de investimento. Eu falei isso na Câmara dos Deputados e um deputado lá falou: ah, mas é isso que a gente quer mesmo. Cuidado com o que a gente deseja. Porque para fazer o combate à guerra fiscal, nós não precisamos eliminar competência tributária local. O que nós precisamos eliminar é o abuso do exercício dessa competência. Vejam, ninguém vai investir o seu dinheiro numa região mais atrasada do país, longe do mercado consumidor, longe da mão de obra qualificada, longe dos portais de exportação. Quer dizer, então, a rigor, você eliminar competência tributária dos entes periféricos significa cristalizar o atual quadro de desequilíbrio interregional de estados e municípios. Para não dizer que eu sou contra tudo que está sendo proposto, eu sou a favor da tributação no destino. Eu acho que por si só já elimina grandes casos de guerra fiscal. E além disso, há um argumento justo-filosófico muito importante. Se a gente está trabalhando com a tributação sobre o consumo, o consumidor está onde? Está na origem ou está no destino? Está no destino. Quer dizer, e aí consegue se pulverizar por todo o território nacional os resultados dessa tributação. Quer dizer, então me parece que boa parte da guerra fiscal hoje existente se resolveria pela definição como regra, e acho que em princípio poderia ser uma regra absoluta, de que a tributação se dá no destino. O Rio de Janeiro já sofre isso há muito tempo, já que o seu principal produto, o petróleo, já é tributado no destino. Tá? Só que para nós, desgraçadamente, todos os outros produtos, exceto a energia elétrica, são tributados na origem. Então a gente se ferra dos dois lados. Então vamos, pelo menos, organizar essa zorra aqui, porque a gente perder dos dois lados não é razoável. Então, eu acho que a ideia de retirar competências de estados e municípios é altamente desastrosa. Eu não sei se o Supremo vai julgar inconstitucional ou não isso. O Supremo realmente já não é mais baliza para coisa alguma no que tange a manutenção do texto constitucional. Agora, isso não vai me fazer calar de dizer que é altamente contrário aos interesses de estados e municípios. E falo isso com a tranquilidade de quem foi procurador da Fazenda Nacional a maioria da minha vida adulta. E logo poderia aqui ficar preocupado com esses aspectos, mas agora não tenho mais, já fui procurador do Estado também, por muito menos tempo, e agora a gente está olhando essa questão por um outro prisma, pelo prisma da cidadania. A ideia de comitê gestor do IBS é uma excrescência, Gustavo, para estados e municípios, data máxima vênia. O professor Eduardo Maneira falou lá na Câmara dos Deputados, no debate que a gente fez lá, ah não, mas já a boa experiência do simples comitê gestor, boa experiência o cacete, boa experiência para quem? Quer dizer, os estados e municípios se conformam com essa situação, porque tratando-se de simples, era uma arrecadação perdida, porque você está trazendo a informalidade para o simples. Então ele não está perdendo grande coisa. Mas você colocar a pedra de toque do sistema tributário na mão de um comitê de gestor, e vamos falar aqui, é verdade, né, amigos, todos nós somos aqui defensores da União, mas comitê gestor do Simples é a União que controla. E será assim em relação ao do IBS. Por isso que os municípios não estão aceitando. Os do Estado também não. O Estado falou que topa desde que a União sai do comitê gestor. Como o Gustavo lembrou, estados e municípios não confiam na União e vice-versa. O que a gente precisa fazer de verdade no Brasil é uma rediscussão do nosso pacto federativo. Nosso pacto federativo está em frangalhos. É preciso estabelecer tudo do zero. E não me parece que retirar competência de estados e municípios, extinguir ICMS, extinguir ISS, contribua para essa discussão. Muito melhor seria
andar do ponto de vista da necessária uniformização das legislações pela figura dos consórcios regionais que estão começando a surgir no Brasil, na esfera dos estados do Nordeste, na esfera dos municípios do ABC e de outras regiões brasileiras, ou seja, os próprios municípios e os próprios estados, como o Gustavo defendeu aqui com a proposta da associação, trabalharem no sentido de uniformização da sua legislação e da sua arrecadação, a partir da sua própria disposição, e não a partir de uma visão paternalista, centralizada do ente central. A gente vai esperar que o ente central combata as desigualdades interregionais, esquece de federalismo. Outro dia, aqui mesmo nesta casa, participamos de um debate e o colega falou, não, mas eu sou contra o federalismo. Bom, então tá bom, então vamos discutir aqui federalismo fiscal, vamos discutir campeonato brasileiro, qualquer outra coisa. Não, campeonato brasileiro não basta ruim, mas qualquer outra coisa que não é federalismo fiscal, porque nós estamos partindo do pressuposto que a Constituição é verdadeiramente federalista. Se o Supremo vai declarar inconstitucionalidade ou não, é outro papo. Então, eu sonhava com uma reforma, sonhava não sonha, porque os sonhos nunca terminam, né? Às vezes a gente toma umas bordoadas, vai para trás, mas os sonhos nunca terminam. Eu sonho com uma reforma tributária que possa estabelecer um sistema mais justo, mais equânime, um sistema que contribua com o esforço do Estado brasileiro para combater o desequilíbrio interregional, um sistema que estabeleça uma progressividade no imposto de renda, que estabeleça um imposto sobre grandes fortunas, que crie no consumo um IVA seletivo no destino, que extinga as contribuições sociais que não sejam previdenciárias. Porque, como o Gustavo lembrou, essa foi uma forma também da União meter a mão na partilha dos recursos do Estado e do município. Uma vez eu participei de um debate com o Dr. Everardo Maciel, que, para quem não lembra, foi secretário da Receita Federal no governo Fernando Henrique Cardoso. E ele disse na palestra, olha, mas é claro que a gente não aumentou o imposto de renda e IPI porque tinha que dividir com o Estado e o município. A gente aumentava as contribuições. Porque se eu precisava de 1 bilhão para o Caixa Federal e eu fosse mexer no IR, eu ia ter que aumentar em 2 bilhões. Enquanto na contribuição eu aumentava realmente só em 1 bilhão. Vieram duas coisas na cabeça. A primeira, mas o dinheiro não era para a Seguridade Social? Eu ingênuo, né? O dinheiro não era para a Seguridade Social? E a segunda coisa que me veio à cabeça, e os estados e municípios? Também não precisam de recursos adicionais? Não foi essa repartição de receitas? Então, na verdade, eu não acredito num sistema baseado em repartição de receitas de um ente para outro. É claro que num federalismo assimétrico como o nosso, que a maior parte dos municípios não tem condições de arrecadar qualquer tributo, né? E muitos dos estados também têm vazios econômicos muito graves que impedem um sistema arrecadatório significativo, a repartição de recursos serve como uma sintonia fina desse sistema. Mas a gente não pode, numa perspectiva federativa, acreditar num sistema tributário focado, calcado na repartição de recursos do ente central para os entes periféricos. Por isso que, evidentemente, eu não acredito na ideia de imposto único. Aliás, não é só por isso, mas também há uma impossibilidade federativa absoluta, né? O danado do problema é que realmente nós somos uma federação tripartite, né? Que precisa encontrar mecanismos de financiar União, estados e municípios, e até mesmo municípios que não têm base econômica. Eu quero lembrar a vocês uma questão muito séria do federalismo sob a perspectiva do município, porque a maioria dos 5.600 e tantos municípios são rurais. A população já veio para a cidade, mas o município ficou lá. E as nossas bases municipais são todas urbanas.
IPTU e ISS são tributos urbanos. E aí, quando a lei de responsabilidade fiscal começa a sancionar municípios que não possam exaurir a sua competência tributária, do ponto de vista da responsabilidade fiscal, eu acho graça. Responsabilidade fiscal significa eu ter que montar uma máquina arrecadatória para tributar um ISS fixo sobre a meia dúzia de advogados da roça ou do barbeiro, né? E IPTU nem existe porque as propriedades são rurais. Quer dizer, como é que faz? Como é que faz uma reforma tributária numa situação como essa? Como é que faz uma reforma tributária num território onde as indústrias estão cada vez mais concentradas? Então agora quem concentrou, concentrou. Quem não concentrou, não concentra mais, é isso? A gente usou e abusou dos recursos fiscais, dos benefícios fiscais, para trazer as empresas para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E agora, quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. Como é que eu faço para levar para o Tocantins agora? Como é que eu faço para levar para o Nordeste? Ah, não, mas aí você faz isso no imposto de renda. Gente, imposto de renda não vai dar conta disso. É preciso olhar para os problemas brasileiros sem essa suposta arrogante e autoritária neutralidade que os tributaristas gostam de utilizar. Não existe neutralidade em lugar nenhum, muito menos no tributo. O tributo tem uma função extrafiscal que é inerente à própria existência do tributo. Quer dizer, então, eu acho que, seguindo aí a disciplina leninista do tempo, que a reforma tem pontos positivos. Poucos, mas tem. Quer dizer, a simplificação, sem dúvida alguma, mas é uma simplificação que a própria União poderia fazer. Né? Se unisse IPI, PIS e COFINS já dava uma boa limpeza nesse sistema tributário nacional, jogando no destino, o que poderia ser acompanhado também por ISS e por ICMS. Né? A União ela pode fazer. Eu tenho um artigo publicado na revista. Como é o nome, Júlio, da nossa revista? Cacete, minha cabeça está. Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento, número 1. Né? Eu tenho um artigo lá que propõe muito sinteticamente, evidentemente, uma reforma tributária igualitária que parta de duas ideias. Primeiro, não envolve estados e municípios. Segundo, só a lei ordinária. Não precisa de reforma constitucional, não precisa de lei complementar só para instituir imposto sobre grandes fortunas. No mais, é fazer reforma tributária com alíquotas dos impostos federais e extinção de PIS e COFINS. Ao contrário do meu amigo Sérgio André, eu não gosto da tributação sobre a receita. Eu acho que tributar a receita é tributar prejuízo muitas vezes. É fácil, mas é algo agressivo a ideia de capacidade contributiva. Como o Dr. Leonardo bem lembrou, justiça e complexidade nem sempre andam juntos. Né? Mas a gente precisa, a meu ver, a legitimidade das técnicas de simplificação, elas estão, como diz lá o livro do Daniel Alves sobre praticabilidade, estão amarradas à ideia de capacidade contributiva. Então a praticabilidade, ela funciona porque através da generalidade ela melhor atende à igualdade do que uma capacidade contributiva abstratamente prevista na norma, mas que não funciona na prática porque está todo mundo na informalidade. Quer dizer, então a praticabilidade ela não pode ser contrária à igualdade, não pode promover a iniquidade. E o doutor Leonardo lembrou um dado aqui que é muito importante. E nos bancos não vai nada? Quer dizer, está se promovendo uma bilionária renúncia de receita com a redução da base de cálculo do IBS do sistema financeiro. E se diz que a reforma não é distributiva. A reforma não é distributiva.
positiva, mas ferra estados, ferra municípios, beneficia os bancos, ferra os consumidores de bens e produtos populares. Realmente, de neutra, essa reforma não tem nada, mas é uma reforma sincera, porque o Centro de Cidadania Fiscal, no seu site, revela lá quem são os patrocinadores desse estudo. São grandes bancos, grandes empresas, e que estão mostrando a cara. E isso é bonito, eu acho importante. Eu acho importante que todo mundo que faça uma pesquisa científica aplicada à prática revele quem está financiando. Que quem paga escolhe a música. E assim é também com a legislação tributária. Então tem também esse ponto positivo. E outro ponto positivo. É rara uma reforma constitucional tributária que não seja pilotada pelo Palácio do Planalto. É uma reforma tributária que está praticamente toda sendo desenvolvida no âmbito do Congresso Nacional. São duas novidades formalmente positivas, mas que não necessariamente, a meu ver, levam a um resultado final positivo. Então, assim, eu concordo com o Leonardo e com o Gustavo que dificilmente o Supremo Tribunal Federal vai declarar a inconstitucionalidade dessa reforma ser aprovada pelo Congresso Nacional. Mas eu estou pouco me lixando para isso. Eu continuo afirmando que considero a reforma violadora da cláusula pétrea do inciso 1º, por conta da forma federativa de Estado, e também do inciso 4º, no que tange a capacidade contributiva, direito fundamental do contribuinte. E aí, eu vou só fazer a provocação, Leonardo. Você citou que essa reforma é uma vitória do sistema político sobre a academia. E eu, só para apimentar mais o debate que vem aí, vou dizer que é uma vitória do mercado sobre a cidadania. É isso. Muito obrigado, professor Ricardo Lodge. O Ricardo, ele lançou recentemente parece o melhor livro da carreira dele, o Tributação. Como é que se chama? Tributação e Desigualdade, né? Desigualdade e tributação na era da austeridade seletiva. E lá ele tem lá o capítulo 9, eu acho que é muito importante, uma leitura muito importante para todos nós, que ele fala da reforma tributária igualitária, né? Em que ele vai tratar lá e vai buscar as principais recomendações mundiais sobre uma reforma tributária que se baseie na distribuição dos recursos, das riquezas, da renda e do combate à desigualdade no país. Infelizmente eu não vejo a atual reforma tributária se basear nesses parâmetros, né? O que a gente viu sendo discutido aqui é a estrutura da norma, o bom e velho pacto federativo, mas como construir um sistema tributário que promova a igualdade, ou que pelo menos combata as desigualdades, a gente vê muito pouco, né? A gente não falou em tributação das grandes riquezas, a gente não falou em tributação das heranças, que é uma forma de se perpetuar desigualdades, a gente não fala em como construir um sistema tributário mais progressivo e, portanto, que não desloque a renda da base para o topo. Eu poderia até eventualmente fazer algumas perguntas a respeito, mas considerando também que a nossa plateia é composta por grandes figuras, muito mais capacitadas do que eu posso e sou autorizado aqui pelo Dr. Gilson a abrir o debate, né? E pergunto se alguém gostaria de encaminhar alguma pergunta aos membros da mesa. Na verdade, estimulo para que eu faça, né? Tem aqui... Não, eu já estou para um professor de casa, né? Quer usar o microfone, doutor? Eu acho que nem precisa. Com base nisso tudo que os
doutor Leonardo colocou, o professor Ricardo Lodge, o professor Gustavo, né, colocaram bem. Queria ouvir a opinião, né, dos senhores sobre a possibilidade dessa reforma agravar o problema de regressividade que a gente tem, né? Porque, embora exista lá a previsão de você efetuar uma despesa para compensar, né, essa perda da seletividade, como o professor Leonardo colocou, a gente tem o teto de gastos, né? Como é que vai ficar isso? E outra questão, né, diz o API, né, quando perguntado com relação a uma possível aumento na carga por conta da tributação dos serviços, né, ele diz que toda operação vai gerar crédito, né? E se toda operação vai gerar crédito, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar também, ou ele vai deixar de entrar. Então, assim, de certa forma, existe esse risco, a gente pode realmente trabalhar com esse risco de um aumento da regressividade, né, no nosso sistema. O que os senhores acham? A pergunta é interessada. Os três. Eu acho que sim. Eu não acredito que o sistema de restituição para o contribuinte de baixa renda seja algo que vai funcionar corretamente. Ou seja, eu estou aumentando a complexidade do sistema do lado da fazenda pública e do lado do elo mais frágil da cadeia. Isto não vai funcionar. No primeiro ajuste fiscal, você está lembrando aí a questão do teto, tá? Isso não vai ser pago. E mesmo que hoje você tem alguém que, em tese, não paga ou paga menos. Esse alguém vai pagar mais para depois o Estado devolver. Evidentemente que isso não vai funcionar como os intelectuais da Avenida Paulista imaginam, e realmente o nosso sistema se transformará em algo ainda mais regressivo do que é hoje. Gilson, pergunta difícil, complexa. Tem vários aspectos, eu sei que você perguntou. Primeiro, a redação da PEC tem alguns problemas. Estou dizendo a PEC 45. O primeiro é que ela tem uma expressão parcial, que não precisaria estar lá, ou seja, a devolução, fala devolução parcial. Categorias com consumo muito baixo, não tem necessidade de ser parcial, para mim tem que ser integral. Segundo, esse problema, a gente já teve aqui no Brasil, acabou semana passada, mas o direito